O que tem do outro lado? Ou melhor, o que é este outro lado? É sobre isso que eu vou falar. E se o assunto te interessa, fica comigo. Não deixa de apertar o dedo no coraçãozinho, não deixa de curtir, não deixa de comentar. E se gostar, nos segue. Vamos junto. O que tem do outro lado? O que é este outro lado? Podemos dizer que este outro lado é o que ainda não foi explorado. Podemos dizer que o lado que vivemos é o lado dos problemas, é o lado da dificuldade, etc, etc, etc. O outro lado é onde está a solução para todos os nossos problemas. A Cabala nos ensina que existe uma cortina, existe um mundo de 100% e nós só conseguimos enxergar o 1%. 99% está oculto de mim e de você. Nós não conseguimos contemplar, ver, né, as coisas boas que tem nesse outro lado. Porque a nossa mentalidade está apegada ao lado do 1%. Muitos de nós nunca vamos conseguir experimentar esse lado. Esse lado, o outro lado da cortina, o outro lado que existe coisas boas, coisas maravilhosas, casamento feliz, vida próspera, saúde, alegria de verdade. Segundo a filosofia cabalística, né, existe dois mundos muito reais, né, separados por uma cortina. O lado que nós estamos é o famoso lado do de repente. Você já ouviu falar do de repente? De repente, alguém morreu de infarto. De repente, alguém adoeceu. De repente, alguém faliu. De repente, aconteceu isso ou aquilo. De repente, o casamento acabou. Não existe de repente. A Cabala ensina que não existe de repente. Existe uma causa oculta por trás daquilo que nós chamamos de repente. Então, para nós entender isso, nós precisaríamos compreender, né, a visão cabalística a respeito do assunto. A Cabala, segundo eles descobriram segredo, coisas fantásticas, maravilhosas e como viver nesse mundo bem. Isso é uma filosofia, é uma forma de vida, é uma forma de se conectar, né, com o Criador, com o Eterno, se conectar com a luz. Então, observe isso aqui. De repente, alguém teve um problema muito sério. E a gente acaba dizendo, de repente aconteceu isso, aconteceu aquilo. Só que eu quero dizer para vocês que, segundo a Cabala, tudo existe uma causa, né, oculta. Ele faz uma comparação com uma árvore. A árvore, para nascer e para florescer e para dar fruto, primeiro ela foi plantada. O tempo que aquela semente ficou embaixo da terra ali, em oculta, escondida, ela germinou, ela cresceu, virou uma grande árvore. Agora essa árvore está dando frutos. E agora o dono daquela árvore está colhendo os frutos que plantou. Então as nossas causas, não existe o de repente. Existe uma causa oculta, né, daquela pessoa que morreu com infarto. Ele não cuidou da saúde, as veias entupiram, ele morreu. Então, mas de repente infartou e morreu. Não foi de repente. Existe uma causa por trás. Aquele empresário que faliu, não foi de repente. Ele tinha dívidas. Ele acumulou dívidas, acumulou problema na vida dele. Então, quando aquelas situações se juntaram, vieram contra ele com uma bola de neve, ele acabou fracassando, não conseguiu suportar e despencou. Caiu na mão dos agiotas, caiu na mão dos banqueiros e acabou. Então, não existe, né, a causa de repente. O que existe é uma causa oculta que nós não sabemos. E que de repente, né, ela começa a surgir nas nossas vidas. Ela começa a aparecer nas nossas vidas. Só que elas já estavam lá, já existiam. Então esse outro lado da cortina é o lado onde está a solução para todos os nossos problemas. Desse outro lado da cortina é o lugar onde está a alegria, onde está a nossa felicidade, né? O casamento feliz, uma vida saudável, uma vida de felicidade de verdade. No lado que nós estamos, é uma vida transitória, é uma vida de sofrimento, é uma vida de tristeza. Só que nós precisamos compreender uma coisa muito importante. Quando alguém vai para uma maratona correr, ele se preparou antes para aquela maratona. Ele fez exercício físico, ele se alimentou, ele pegou ali uma lista ali, né, com
para que ele pudesse ter uma alimentação saudável. E aí no dia que teve a grande maratona, ele estava lá, preparado, correu e ganhou. Muito de nós queremos chegar do outro lado, queremos conquistar nossos sonhos, queremos ser felizes, mas nós não nos preparamos para isso. E nós acabamos ficando no meio do caminho. E nós não conseguimos atravessar a ponte. A nossa felicidade está do outro lado da ponte. A nossa alegria está do outro lado do túmulo, do túnel. E nós não conseguimos chegar lá. Por que não chegamos lá? Porque nós não conseguimos ver a luz. Nós não conseguimos enxergar o caminho para nós alcançar e ultrapassar nossas próprias limitações. Então, muitas vezes nós estamos parados, estacionados, porque nós não sabemos caminhar, não sabemos como andar mais. É preciso que venhamos avaliar todos esses conceitos, avaliar todas as circunstâncias da vida. Nós estamos caminhando, nós estamos andando, nós estamos em direção a algo. Mas você já parou para pensar? Está indo em direção ao quê? A tua felicidade ou a tua tristeza? Você está indo em direção ao quê? A tua prosperidade ou o teu fracasso profissional? Então entenda que do outro lado da cortina existe outra vida, coisas muito melhor para vivermos, coisas maravilhosas para vivermos. Mas que nós só vamos conseguir chegar lá se nós nos preparar e decidir ir para lá. Nós temos que decidir uma nova vida. Nós temos que desejar e tomar uma decisão que queremos sim conquistar essa nova vida, queremos uma nova história, queremos um novo recomeço, queremos viver uma vida diferente. Porque se eu não tomar essa decisão, eu vou continuar do lado dos problemas, do lado das dificuldades, do lado das insoluções. Eu nunca vou conseguir ver o que existe por trás dessa cortina. Esse âmbito 99 eu não consigo ver, porque eu só consigo enxergar o âmbito do 1%, que é a minha realidade. Essa realidade que se apresenta para mim, ela me traz problemas, ela me traz lágrimas nos olhos, ela me traz sofrimentos. Então eu preciso vencer essa realidade. Eu preciso caminhar em rumo àquilo que eu quero conquistar na minha vida. A realidade é aquilo que eu vivo. Mas eu tenho que ter um propósito para conquistar os meus objetivos e meus sonhos. Eu quero deixar de chorar para sorrir. Para mim viver essa nova vida, eu tenho que tomar uma decisão dentro de mim. Eu tenho que desejar, eu tenho que partir para cima e caminhar e andar e correr. Mas eu tenho que me preparar para isso. Assim, o corredor de maratona, aquele que vai correr uma corrida. Imagine um camarada que não se preparar, correr 10 quilômetros e vai morrer infartado. Então, muitas vezes nós temos que entender que para que possamos chegar do outro lado, vai precisar de esforço mental. A nossa mentalidade tem que mudar. Nós temos que começar a pensar diferente. Nós temos que deixar a mentalidade de fracasso e ter uma nova mentalidade de vencedor. Quando nós mudamos a mentalidade, o fracassado ficou para trás. E a mentalidade do vencedor começa a incorporar na nossa mente, nós começamos a ter uma visão diferente. Então, que você possa compreender. A cortina está na nossa frente. Nós só conseguimos ver 1%, mas tem 99%. Desse lado só é problemas. Desse lado só é dificuldade. Mas do outro lado tem felicidade. Do outro lado tem prosperidade. Do outro lado tem cura. Do outro lado tem milagre. Prossigamos para o outro lado, para viver esse novo tempo que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Que Deus te abençoe com toda a sorte de bênção.